eu sou o jornalista Alessandro Carvalho. Esse é mais um vídeo para a Safra TV sobre o mercado de café. Hoje é 9 de julho, quinta-feira, e hoje vamos fazer uma entrevista com o nosso consultor de safra, Gil Barabashi, sobre como tem andado o mercado de café, sobre comercialização, sobre como anda também a colheita no Brasil. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Bom, hoje o café na Bolsa de Mercadorias de Nova York voltou a fechar abaixo de $1 por libra-peso, fechando para setembro a 98,75 com uma queda de 125 pontos ou 1,2%. Recentemente trabalhou acima de $1, mercado pressionado agora, né, Gil, pela colheita de uma safra recorde no país, mas muito atento também à questão do clima, com o frio, que nesse período sempre gera uma precaução dos fundos, dos investidores em Nova York. Como é que tem sido o mercado na Bolsa nestes últimos dias, últimas semanas? Olha, Alessandro, é o seguinte, basicamente isso que você falou, o mercado de café em Nova York, o preço está achatado em Nova York. Ele está achatado pela pressão fundamental. A pressão fundamental é dada pela safra recorde no Brasil. O Brasil está colhendo essa safra e existe uma pressão muito grande. Então, quer dizer, você tem aí essa safra recorde, ela gera um excesso de café no mercado, né? Tanto é que o último relatório do USDA apontou até um superávit de perto de 10 milhões de sacas. Isso tudo achata e mantém o preço de café baixo. E joga ele abaixo de $1 por libra-peso. Eventualmente, algumas variáveis, né, fazem o mercado reagir, né? E uma dessas variáveis é clima, né? Então, essas duas ondas de frio que a gente teve nas últimas 2 semanas no Brasil ajudaram aí a dar uma agitada no mercado e ele recuperou essa linha de $1 por libra-peso, muito aí por proteção de fundos contra o inverno do Brasil. Mas superado, passado o receio, né, o risco de frio, é natural que haja um desmonte dessa proteção. Foi o que aconteceu e Nova York voltou a trabalhar abaixo da linha de $1 por libra-peso. Então, quer dizer, o que a gente vê de Nova York, ele ainda continua sob uma forte pressão da safra recorde do Brasil e eventualmente é quebrado isso por alguma questão financeira, um petróleo, alguma melhora de humor no mercado financeiro ou uma questão climática com o reposicionamento dos fundos, mas sem uma mudança efetiva de tendência. Bom, Gil, falando um pouco da comercialização no Brasil, o produtor em muitos momentos se aproveitou tanto da valorização do dólar, né, que forma os preços em reais no Brasil também, quanto de altas na Bolsa de Nova York. A gente tem que colocar na tela os dados da comercialização no Brasil, segundo o levantamento de safras de mercado. A comercialização da safra nova, agora 2020-2021, chega a 40%, com atraso em relação ao ano passado para esse período, que era 34%, com adiantamento em relação ao ano passado, que era 34% neste período, e também com um avanço em relação à média, que é de 30%. Ou seja, os produtores aproveitaram momentos positivos, adiantaram as suas vendas, mas me parece que neste momento agora houve um declínio nesse ritmo de venda de café no país, Gil. É verdade, Alessandro. O que aconteceu, essa diferença aí, essa venda acelerada que a gente percebe aí dessa temporada em relação à média, em relação aos anos anteriores, ela se deve aí muito por conta do produtor ter aproveitado os momentos, as oportunidades que o mercado ofereceu. E eles foram muitas oportunidades. Desde o final do ano passado, quando Nova York foi a 140 centavos, houve um fluxo grande de vendas por parte do produtor, são as vendas futuras ou as fixações antecipadas para a entrada da safra, né? Então, quer dizer, houve ali já um fluxo bem grande de venda. Depois, no começo de março, um novo repique em Nova York, o produtor novamente aproveitou para fazer alguma coisa e depois, com a pandemia e a disparada do dólar, ele manteve ali, com o dólar alto, manteve o fluxo acelerado, né? Nesse período aí, digamos, ali quando você teve em abril, durante o período de abril e maio, com o dólar lá em cima, quando ele chegou a perto de R$6, o café estava sendo negociado a perto de R$600 a saca, acima de R$600 a saca para as bebidas melhores. Lógico, depois, com a pressão da safra, né, o preço caiu, recuou.
né? E quando recuou, o fluxo aí, agora no último mês de junho, ele perdeu um pouco de intensidade, o fluxo de venda, né? O produtor já estava bem vendido, com preço alto e um percentual grande da safra já comprometido, quer dizer, então esses produtores já saíram do mercado, ficou aquele produtor para fazer giro para a caixa de curto prazo, né? Então você perdeu um pouco da intensidade no último mês de junho, porque caiu o preço. Até que o preço ao longo de junho, ele caiu a perto de 470, 480 reais para esses cafés melhores, um baita de um tombo. Recuperou agora perto de R$ 500 a saca, que é o que está girando agora, saiu de perto do fundo, recuperou um pouquinho, e o fluxo fica basicamente aquele fluxo de necessidade. Quando você tem um repique no dólar em Nova York, o produtor vem, aproveita e faz um pouco de negócio, o mercado recua um pouco, ele se afasta e vai nessa cadência mais lenta, depois de toda aquela intensidade que a gente teve de venda anterior, de venda de fixação, de venda que foi feita antes da chegada da safra. Ótimo. E em relação à colheita, que é agora um foco importante do mercado, a gente tem agora um segundo quadro para mostrar um levantamento de safras, que indica que a colheita da safra nova de café no Brasil chega a 56% até o dia 7 de julho. E de uma produção estimada por safra de 68,1 milhões de sacas, foram assim colhidas 38 milhões de sacas até este último dia 7. A colheita está atrasada em relação ao ano passado, quando 68% da safra estava colhida nesse período, e também atrasados os trabalhos frente à média dos últimos 5 anos, que é de 58%. Gil, em relação ao andamento da colheita, o clima tem sido favorável, mas ainda temos um atraso no andamento dos trabalhos. É isso, o clima realmente não dá para reclamar do clima, nem esse ano é um ano que você não pode reclamar do clima. Ele foi favorável para as lavouras e agora na colheita também está sendo, né? O que explica esse atraso, primeiro, é o tamanho da safra. A gente está colhendo uma safra recorde. Então, quer dizer, é natural que ela seja mais lenta do que o normal, e é isso que a gente está observando. E essa lentidão, pelos números que se passou, você pode ver, vocês podem perceber que ela é muito, a diferença é muito mais gritante com o comparativo do ano passado, que foi um ano de uma safra menor. Em relação à média de 5 anos, ela está mais lenta, mas não é tanto que nem se comparar com o ano passado. Então, o primeiro fator que explica isso é o tamanho da safra brasileira, essa safra recorde. E o segundo é a questão do protocolo do Covid-19, da Covid-19, né? Então, você limita acesso às lavouras, você tem um processo mais lento do que o normal. O produtor também espera um pouco mais, um percentual maior de café já em maturação para começar os trabalhos, tudo isso leva a uma lentidão, né? O importante, o que a gente está percebendo é que essa safra está se confirmando duas coisas importantes. Primeiro, o tamanho dela, né? E segundo, a qualidade, né? Então, em termos de bebida, as bebidas estão se mostrando uma safra de uma bebida excelente, né? E também de uma granação alta, que é muito bom, né? Então, além de volume, a gente tem uma qualidade boa para essa safra. Viu, para a gente encerrar, uma dica que dá para se dizer para o nosso assinante, para o nosso produtor que está comercializando o café e está vendo toda essa oscilação da Bolsa de Nova York, no câmbio, o que dá para fazer daqui por diante? Olha, Alessandro, eu acho que no curto prazo o produtor tem que ficar atento a duas variáveis, principalmente. É câmbio e a questão de clima, né? Então, a ideia geral no curto prazo é que o mercado siga pressionado, né? E daí, quer dizer, quando eu falo no mercado, vamos olhar Nova York siga pressionado. Por quê? Por conta da chegada da safra brasileira e excesso de oferta, né? O que muda isso? Se tiver algum susto climático que coloque em risco a produção futura, né? A gente está no mês de julho. O mês de julho normalmente é um mês onde que você tem mais risco. Isso aí pode trazer um pouco de volatilidade e abrir alguma oportunidade. Então o produtor tem que ficar atento a isso, né? Pensando em dólar. Agora, pensando em preço em reais, você tem que olhar o câmbio. Então o câmbio, essa volatilidade que é climática, também pode gerar algumas oportunidades de venda de curto prazo. Isso quando eu falo para aquele produtor que está precisando de caixa, para gerar esse caixa de curto prazo. E a estratégia é uma estratégia de você trabalhar, escalonar suas vendas, né? Porque um momento não é um momento muito favorável para venda, né? Normalmente na chegada de safra você tem a chamada barrigada com a pressão, preço baixo, né? Com o aumento da oferta. Então, normalmente não é um melhor momento para você fazer as suas vendas, né? Para aquele produtor que está mais tranquilo,
A ideia é que ele administre esses momentos, administra aí um repique de câmbio, quer dizer, ele está mais tranquilo, está bem vendido, ele só vai administrar o quê? Oportunidade de venda. Essa seria aí uma ideia aí para ele trabalhar no curto prazo, nesse período aí que, principalmente, ele tem que olhar essas duas variáveis, câmbio e clima, né? E daí tentar administrar aí as oportunidades focadas nessas duas variáveis. Tá certo, Gil. Agradeço por esse nosso bate-papo sobre o mercado de café. Para mais informações sobre o café e outros mercados agrícolas, você pode acessar o nosso site, safras.com.br. Também assista aos nossos vídeos no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Você também pode baixar gratuitamente o aplicativo de Safras, o Safras Connect. Até a próxima.